Meu amado irmão, minha irmã querida, que a paz que excede todo entendimento inunde o seu lar e o seu coração nesta manhã. Respire fundo. Este é o momento sagrado que Deus nos reservou. Coloque-se na presença dele, livre de qualquer pressa, livre de qualquer peso que a noite tentou deixar sobre seus ombros. Hoje nós vamos falar com autoridade. Hoje nós vamos declarar que Deus está agindo de uma forma nova e poderosa, quebrando tudo aquilo que nos prendia. O título da nossa oração de hoje não é um mero desejo, é uma profecia. Deus está quebrando correntes invisíveis na sua vida. Este é o dia do recomeço. Antes de pedirmos qualquer coisa, queremos apenas agradecer. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida que inunda os nossos pulmões. Agradecemos por este presente imerecido, o presente de abrir os olhos e ver a luz do sol, o presente de saber que, independentemente do que aconteceu ontem, hoje a sua misericórdia se renovou. Se o meu irmão ou irmã está vivo agora, é porque há um propósito ainda maior a ser cumprido. Se o ar entra e sai sem esforço, esta é a primeira e maior bênção que recebemos. A vida é a prova de que o Senhor não desistiu de nós. E como é bom poder olhar ao redor e reconhecer as pequenas grandes maravilhas da sua provisão. Obrigado, Deus, pelo teto que nos abriga, pelo cantinho seguro onde podemos dobrar os joelhos e chamar de lar. Seja um palácio ou uma casa simples, é o nosso refúgio. Louvamos a Ti pela água que lava o nosso rosto e nos desperta, pelo pão de cada dia que está na nossa mesa, pelo alimento que sustenta o nosso corpo para a jornada que se inicia. Olhamos para a nossa família e sabemos que família nem sempre é perfeita. Há desafios, há dores, mas agradecemos pelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado para nos amar e para nos ensinar a paciência e a verdadeira caridade. Agradecemos pelo trabalho, pelas mãos que têm força para realizar, e se o trabalho ainda não chegou, agradecemos pela fé que nos sustenta na busca. Acima de tudo, Senhor, agradecemos pela sua proteção invisível. Enquanto dormíamos, Tu eras o guarda do nosso portão. Enquanto a ansiedade tentava nos roubar o sono, a sua paz nos cobria como um lençol. Meu Pai, quantas batalhas espirituais não vimos, mas que o Senhor travou por nós durante a escuridão. Quantos livramentos invisíveis que nos pouparam da tristeza e do perigo. É essa segurança de que o Senhor está no controle que nos permite ficar de pé nesta manhã e dizer: a tristeza pode ter morado por uma noite, mas a alegria e a autoridade vêm com o amanhecer. E é exatamente essa autoridade que queremos invocar agora. O nosso tema é recomeço, e para recomeçar, precisamos nos livrar do que ficou para trás. O Espírito de Deus que habita em nós não é um espírito de medo, de fraqueza, de paralisação. O medo é uma corrente invisível que nos impede de avançar, que nos faz duvidar do chamado e que nos paralisa diante da oportunidade. Mas nós temos uma palavra firme, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos com a firmeza de quem sabe quem é, que todo espírito de medo está sendo repreendido agora. Medo do fracasso, medo de tentar de novo, medo de ser julgado, medo de não ser bom o suficiente, medo de perdoar e ser machucado outra vez. Nós quebramos essa corrente. O Senhor nos deu poder. Se você crê nessa libertação que começa na sua mente, deixe o seu amém nos comentários e conte-nos qual é a corrente que você precisa ver partida hoje. Essa atitude de fé é o primeiro passo para o seu recomeço. Pai de amor e poder, nesta oração de libertação, nós entramos em um lugar profundo de adoração. Antes de pedirmos o recomeço, queremos adorar o Deus que é a própria definição de novidade. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas, o Criador que transforma o caos em cosmos, o artista que usa os nossos cacos para criar uma obra-prima que jamais existiu. Nós te adoramos como o eterno, o imutável em sua fidelidade, mas infinitamente criativo em suas ações. O Senhor não está limitado aos nossos erros passados. Nós te adoramos, Pai, como o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da milésima chance. O Senhor não olha para a nossa ficha corrida. O Senhor olha para o nosso coração que se arrepende e deseja ardentemente mudar. Te adoramos como o restaurador de almas, aquele que não apenas perdoa, mas que faz com que as feridas se tornem cicatrizes que testemunham a sua glória. O Senhor é a esperança que nos levanta quando caímos no poço do desânimo.
Quando dizemos que somos fracos, a sua glória se aperfeiçoa exatamente nessa fragilidade. Adoramos a Ti, soberano, porque o Senhor é o quebrador de correntes. Não apenas das correntes visíveis de vícios e maus hábitos, mas das correntes mais perigosas, as invisíveis. Quebramos agora os padrões de autossabotagem. Quebramos o ciclo vicioso de pensar pequeno e aceitar menos do que o Senhor planejou. Quebramos a herança espiritual de escassez e pessimismo. Em Tua adoração, Pai, toda mentira que o inimigo plantou na nossa mente sobre quem somos e sobre o nosso valor está sendo arrancada pela raiz. O Senhor nos vê como vencedores, e é assim que começaremos a nos ver hoje. Reconhecemos, Deus, que Tu és o Pai que nos dá poder. Não um poder arrogante ou egoísta, mas o poder da Sua presença. O poder de enfrentar o gigante do desemprego, o poder de curar relacionamentos quebrados, o poder de dizer não à tentação e o poder de levantar a cabeça e caminhar para a nova porta que o Senhor está abrindo. Sim, Pai, nós Te adoramos porque Tu és o Deus que abre portas que homem nenhum pode fechar e fecha portas que não eram para nós, impedindo que gastemos nossa energia em caminhos errados. Em Tua presença, toda vergonha é dissolvida. Toda culpa que o acusador insiste em nos lembrar é lavada pelo sangue de Jesus. Adoramos a Sua justiça, que nos justifica, e a Sua misericórdia, que nos renova. Queremos que esta oração seja um grito de guerra da alma, uma declaração de que a partir de agora, o nosso olhar não estará mais nas dificuldades, mas na Sua onipotência. O Senhor é maior que a dívida, maior que a doença, maior que a mágoa antiga. Nesta oração de libertação e recomeço, nós Te exaltamos como o Deus que restitui os anos perdidos. Não olhamos para o tempo que desperdiçamos, mas olhamos para a Sua promessa de acelerar o processo, de nos fazer colher em um dia o que levaríamos meses para plantar. O Senhor é o Deus do tempo oportuno, o Deus que sincroniza os eventos a nosso favor, que move peças no tabuleiro da vida que sequer conhecemos. É em quem o Senhor é que depositamos nossa fé inabalável. E porque o Senhor é o Deus de amor, nós também Te adoramos pela Sua capacidade de nos ensinar a amar de novo. O amor que perdoa quem nos feriu e o amor que nos permite nos perdoar pelos erros cometidos. O amor que nos dá equilíbrio para caminhar na fé, sem extremismos, sem desespero. O espírito de amor que o Senhor nos deu nos capacita a ser a bênção que o mundo precisa, a mão estendida que o nosso próximo espera. Que a adoração suba a Ti como aroma suave, abrindo caminho para que a Sua graça desça sobre nós com força total, quebrando toda e qualquer cadeia que insiste em nos prender ao passado. Se esta palavra tocou seu coração e você sente o poder de Deus agindo, não saia deste canal sem se inscrever, pois queremos orar juntos todas as manhãs, fortalecendo este recomeço. A oração continua e agora nos preparamos para receber as novas oportunidades. A oração continua e agora nos preparamos para receber as novas oportunidades. Pai, olhamos agora para o hoje, para a simplicidade bendita que insiste em nos amar e nos sustentar. Agradecemos pela luz que invade a janela e pela coragem que insiste em ficar no peito, mesmo depois de uma noite longa de lutas internas. É fácil, Senhor, pedir por milagres grandiosos, por curas instantâneas ou riquezas abundantes, mas hoje reservamos um momento para agradecer pelos milagres que viraram rotina, aqueles que, de tão constantes, esquecemos de honrar. Obrigado pelo fôlego que entra e sai sem esforço, pela saúde que sustenta nosso corpo para que possamos trabalhar e lutar. Obrigado pelo teto que nos abriga da chuva e do frio, um lugar seguro onde podemos descansar a cabeça, sabendo que estamos protegidos por Ti. Agradecemos pela água que nos limpa e pelo alimento simples que nos nutre a cada dia. Senhor, essas são as provas silenciosas da Tua fidelidade, a certeza de que Tu és um Pai provedor que não nos desampara. Nenhum de nós está aqui por acaso. Somos sustentados por uma força maior que se manifesta na mesa farta e no abraço de quem amamos. Nós lembramos da bênção que é ter a família, os amigos e até mesmo aqueles desafios que nos obrigam a crescer. Essas pessoas são peças-chave no recomeço que o Senhor está arquitetando. O Senhor não nos deixou andar sós, e por esta companhia e por esta rede de apoio visível e invisível, rendemos toda a nossa gratidão. Nós Te adoramos, Deus, não apenas pelo que Tu nos dás, mas por quem Tu és no nosso meio. Agora, elevamos o tom desta oração para a adoração que foca unicamente na Tua majestade, no Teu poder inabalável. Tu és o Cordeiro que venceu,
o leão da tribo de Judá, o Deus de ontem, de hoje e da eternidade. Não há crise, não há dívida, não há doença ou desespero que possa diminuir a tua glória ou a tua capacidade de nos libertar. Tu és o Deus Todo-Poderoso que estende a mão e o deserto floresce. Tu és o Criador que fala e a escuridão se retira. É nesta firmeza, Pai, que nos apoiamos. A nossa fé não está em um sentimento passageiro, mas na rocha que Tu és. Por isso, declaramos com autoridade que a opressão não tem mais lugar em nossa mente. A dor da traição não dita mais o nosso futuro. A escassez de ontem não será a regra de hoje. O Senhor nos deu o espírito de poder, e o poder é a certeza de que somos mais que vencedores. Levantamos nossas vozes, não em súplica hesitante, mas em declaração de quem Tu és sobre esta vida. Tu não és um Deus pequeno que se assusta com a nossa dívida ou com a enfermidade que tentou nos derrubar. Tu és o dono da terra e de tudo que nela há. Acreditamos que o que era para nos prender hoje se transforma em degrau, porque o Senhor está quebrando as correntes invisíveis que amarravam nosso potencial. Nós Te adoramos, Pai, pela Tua capacidade de reverter o impossível e de honrar aqueles que Te buscam com um coração sincero. É por causa do Teu caráter, e não dos nossos méritos, que esta manhã se torna um portal para um novo tempo. Recebemos o espírito de autoridade para pisar nas artimanhas do inimigo e para caminhar de cabeça erguida. Declara conosco: eu sou livre, eu não carrego mais o peso do que passou, eu tenho o poder de Deus para recomeçar. Senhor, pedimos que a Tua unção desça sobre as nossas mãos, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças e sobre a nossa mente. Que a cada passo que dermos hoje, sintamos a força do Teu Espírito nos empurrando para a frente, para as novas oportunidades que estão preparadas. Queremos que a nossa mente seja um celeiro de ideias criativas e de soluções inesperadas, que saibamos discernir o caminho certo e rejeitar as propostas que nos afastam da Tua vontade. Dá-nos sabedoria para usar o tempo, a palavra e os recursos que Tu nos confias. Que o espírito de amor que Tu nos concedeste nos capacite a perdoar aqueles que nos feriram e a amar aqueles que estão ao nosso lado. É com este amor que derrubamos barreiras e abrimos portas. O medo, a dúvida e a insegurança estão expulsos pelo poder desta oração. Agora, Pai, saímos desta oração com a certeza de que a nova história já começou. O fardo foi depositado, a coragem está no lugar, o espírito de autoridade nos capacita, nossas correntes foram quebradas e a nossa visão está renovada. Senhor, separamos o dia de hoje para ser o marco zero, o dia da nossa maior colheita, porque não fomos feitos para sermos cativos, mas para reinar em vida. Que a nossa vida seja um testemunho vivo desta libertação e deste recomeço. Que as pessoas olhem para nós e vejam a marca da Tua fidelidade, a prova de que Deus quebra correntes invisíveis para nos dar asas. Obrigado, Deus, pela paz que inunda nosso ser neste instante. Obrigado pela esperança que nos faz sorrir. Com o coração leve e grato e a alma cheia de autoridade, nós terminamos esta oração, certos da vitória que nos espera. Se você sentiu o toque de Deus e sabe que estas correntes foram quebradas, deixe seu testemunho nos comentários. Compartilhe a sua libertação, pois a sua história pode ser a força que outro irmão precisa para recomeçar. Não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos orar juntos e receber a força de Deus todas as manhãs. Que o Senhor te abençoe abundantemente e que o teu dia seja o início de uma vida completamente nova. Receba a sua bênção e vá em paz. Amém.